Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, este Fora da Política não há salvação vai tratar da relação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo no Brasil, entre o governo e o Congresso. E essa é uma relação que tem se tornado cada dia mais complicada. Claro que, no atual momento, a gente pode apontar para algumas questões de natureza conjuntural, como, por exemplo, o Congresso mais à direita desde a redemocratização, que é esse que está aí posto, e que, claro, torna muito mais difícil a vida de um presidente da esquerda, como é o caso do Lula, ainda que ele mesmo tenha dito que o seu governo não seria um governo só do PT, seria um governo de vários partidos, praticamente um governo de união nacional, mas a própria composição do Congresso muito mais à direita torna ainda mais obrigatória essa situação, essa saída para tentar governar. Mas o fato é que esse Congresso ideologicamente mais hostil, de um centrão, vamos usar aí a expressão do dia a dia aí da imprensa, de um centrão que parece que tem hoje um núcleo ideológico mais forte, que não está mais apenas interessado na liberação de cargos e verbas, mas tem ali uma parcela do centrão que parece ter preocupações de ordem ideológica que tornam a vida do governo mais difícil. Não bastasse tudo isso, essa questão mais conjuntural, a gente tem uma mudança mais estrutural da relação entre executivo e legislativo, que tem a ver com mudanças importantes nas regras de funcionamento desse relacionamento. Né? E, sobretudo, quando a gente olha para um aspecto importante que diz respeito à questão orçamentária no Brasil. A gente sabe, e já há vários estudos aí que foram mostrando isso, que no período pós-88, em parte com até uma herança de mudanças institucionais que ocorreram durante o regime militar, o Poder Executivo se tornou mais poderoso frente ao Congresso, controlava uma série de questões relacionadas à agenda, relacionada ao poder de pauta, relacionadas a certos poderes institucionais que davam ao Executivo capacidades legislativas que acabavam, muitas vezes, constrangendo a atuação do Congresso nessa seara. Mas o fato é que o Congresso foi, aos pouquinhos, retomando esse espaço, e a questão orçamentária é uma das questões centrais, um dos pontos centrais desse tipo de situação. E por que isso? Porque antes o Executivo podia, por exemplo, usar a efetivação ou não do gasto orçamentário das emendas congressuais, sejam aquelas dos parlamentares individualmente, sejam aquelas emendas das bancadas dos estados ou até das comissões, o Executivo podia barganhar isso na execução, ou seja, não realizar aquele gasto, o orçamento era só uma autorização de gasto, e a depender do comportamento parlamentar, ele podia, por exemplo, dificultar um pouquinho mais a vida daqueles que propuseram emendas, não as realizando até que tivesse ali algum tipo de anuência, algum tipo de colaboração. Claro, isso se dava pela mediação dos partidos, nunca era um jogo exclusivamente ali na relação entre o Executivo e cada um dos parlamentares individualmente, mas os próprios partidos funcionavam como agenciadores desse relacionamento. E aí era um instrumento importante da barganha, mas isso começa a mudar, sobretudo a partir de 2015, primeiro ano do segundo mandato da presidente Dilma Rousseff, um ano antes de seu impeachment, quando o Legislativo vai avançando sobre o Executivo nessa questão. Queria primeiro as emendas impositivas individuais, ou seja, o Executivo passa a ser obrigado, correspondendo a isso ao gasto do ano anterior em emendas individuais, a realizar todas aquelas emendas que foram propostas por parlamentares. Aí não tinha mais esse poder de barganha. E, claro, isso decorreu de uma fragilidade do Executivo naquele momento que permitiu que o Legislativo avançasse sobre essa questão. A ideia nem era nova. O antes senador Antônio Carlos Magalhães já falava em orçamento impositivo, mas isso não avançou, foi avançar quando você tinha um executivo frágil, no caso, o executivo da presidente Dilma, que foi perdendo ali apoio já durante seu primeiro mandato, e tudo isso piorou no seu segundo mandato, que sequer, a gente sabe, terminou. Mas depois veio mais coisa. A gente tem ali no início do governo Bolsonaro novas emendas constitucionais, a emenda que torna impositivas também a emenda constitucional, né, que torna impositivas também as emendas orçamentárias das bancadas estaduais, tirando mais um poder de barganha, e depois a hipertrofia das emendas de relator, que deram origem ao chamado orçamento secreto.
um instrumento que estava previsto ali só para corrigir pequenos problemas na redação do orçamento, passou a ser usado para criar nova despesa. E aí fazer isso de uma forma completamente fora de controle. Veio o Supremo conseguiu ali botar um certo freio nisso ao declarar inconstitucionais essas emendas do relator sendo usadas daquela forma, dando origem ao orçamento secreto, mas o Congresso achou um outro atalho, que deu naquilo que a imprensa tem chamado de emendas PIX, né, as transferências especiais, que vão diretamente ali para o bolso das prefeituras, sem muito controle sobre como esse gasto é feito. O fato é, tudo isso gerou uma situação estrutural em que o Executivo tem mais dificuldade para poder controlar ali uma bancada que lhe apoie dentro do Legislativo e, com isso, ter uma certa previsibilidade, uma certa estabilidade na aprovação da sua agenda. Enfim, é uma seara complexa, mas que dá para a gente entender. E para a gente entender isso, eu vou conversar hoje aqui com o professor Vitor Sandes, que é um cientista político, ele é professor de ciência política na Universidade Federal do Piauí, tem se dedicado nos últimos anos a exatamente pesquisar esse tipo de questão, e ele apresentou recentemente um trabalho muito interessante no Congresso da ANPOC, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, escrito a quatro mãos com outros dois colegas, né, além do Vitor Sandes, escrevendo também o Raul Bonfim, né, que é da Secretaria de Planejamento do Estado do Piauí, a CEPLAN do Piauí, e também pesquisador da Unicamp, e também o Bruno Rubiati, que é também cientista político da Universidade Federal do Pará. E os três elaboraram um trabalho que causou muito boa impressão ali nos debates feitos na ANPOC, chamado O Fim do Orçamento Secreto, mais controle do Executivo sobre o Orçamento Federal. Um trabalho que, na realidade, vem se somar a outros esforços de pesquisa que eles têm feito. Eles publicaram recentemente também um artigo que saiu na revista, numa revista de estudos legislativos, chamada Emendas Parlamentares no Contexto da Pandemia de Covid-19 no Brasil. Também o Raul Bonfim, o Vitor Sandes e o Bruno Rubiati. Também trabalhando com essa questão aí, no caso ali das emendas orçamentárias durante esse período tão problemático da vida brasileira que foi o período da pandemia. Mas enfim, feita toda essa apresentação, sem esticar demais aqui esse preâmbulo, eu quero primeiro agradecer ao Vitor por ter topado fazer essa conversa, dar as boas-vindas a ele, e quero começar com uma pergunta mais geral aí para a gente começar esse papo, que é a seguinte. Vitor, você pode explicar para a gente de que maneira, afinal de contas, essas relações entre executivo e legislativo têm se tornado mais difíceis, em particular no que diz respeito aí às questões orçamentárias? Por favor. Então, um prazer enorme, Cláudio, conversar novamente com você, minha segunda vez aqui no podcast, um trabalho incrível realmente, de discutir política de uma forma acessível, mas também fundamentado aí academicamente. Eu acho tão importante para a gente levar informações de qualidade para a população. E o podcast consegue, né, criar esse espaço, né, um pouco mais ampliado para a gente debater com mais tranquilidade sobre esses temas. E o orçamento, Cláudio, como a gente sabe, é um aspecto fundamental, né? Porque se as políticas públicas são importantes, o orçamento é o que possibilita que as políticas públicas de fato sejam implementadas e cheguem até a população. Então, sem dinheiro a gente não consegue fazer nada, né? E o Legislativo entendeu bem isso. Ele sempre teve essa disposição de avançar na agenda do Executivo. A gente sabe, os estudos mostram isso, que o Executivo ele tem um poder de agenda, tem diversos poderes à sua disposição, utiliza os recursos do presidencialismo de coalizão para distribuir cargos e conseguir garantir apoio legislativo para suas propostas, e assim funcionou durante um bom tempo. Essa discussão das emendas impositivas, de torná-las impositivas, ou seja, o Executivo ter que executar de toda forma, é uma discussão que se arrastou por décadas. Quando a emenda constitucional 86 foi aprovada em 2015, na verdade, as emendas elas já tinham sido tornadas impositivas na LDO, antes da aprovação da emenda constitucional, da LDO do ano anterior, mas claro que quando isso vira uma alteração constitucional, isso ganha mais força. Mas é uma discussão, se você, né, para quem tiver curiosidade de olhar os discursos das lideranças
partidárias naquele contexto, foi uma decisão quase unânime. Quase todos os líderes partidários se posicionaram favoráveis à proposta, porque atendia aos interesses individuais dos parlamentares e também, claro, dos partidos políticos. Ter acesso a recursos do orçamento e garantir que esses recursos, de fato, né, fossem transferidos aí para os estados e municípios, de fato, era um recurso fundamental para os parlamentares. Então, se os parlamentares individualmente não conseguem ter um papel de alterar completamente a proposta original do governo, claro que eles conseguem fazer alterações e os partidos políticos, né, do texto e tal, isso no PPA, na própria LDO, na LOA, conseguem fazer essas alterações, e também nas propostas de reforma, como a gente tem visto agora na reforma tributária, mas tantas outras que já passaram. O que é importante é que eles entenderam que esse era o tipo de mudança que de fato poderia acontecer naquele momento. De fato, o governo Dilma, fragilizado naquele momento pós-2013 e 2014, eleições extremamente polarizadas, apertadas, 2015 já com aqueles movimentos de pressão em cima do governo Dilma, e também um legislativo mais reativo, e de fato eles conseguiram aprovar uma mudança que eles já queriam há muito tempo, não foi uma ideia germinada naquela situação, porque os parlamentares sempre reclamavam que as emendas eram colocadas, incluídas no orçamento, não eram executadas. Se a LOA é uma lei construída a várias mãos, proposta pelo Executivo, e aprovada, discutida, né, e modificada pelo Legislativo e aprovada posteriormente. A LOA é a Lei Orçamentária Anual, né? Isso, é só para explicar, a Lei Orçamentária Anual. Então, a LOA é o orçamento, né? É porque ela é uma lei, na verdade, não é o orçamento. Então, se ela é apresentada pelo Executivo, o Legislativo discute e aprova em última instância, né? Nada mais justo, pelo menos do ponto de vista dos deputados, dos parlamentares, que essas emendas elas fossem executadas. Então imagina o deputado, né? Sexta-feira ele vai para a base, destinei uma emenda para essa cidade, para, enfim, construir uma escola e tal. E aí, enfim, mas eu não consigo garantir que ela de fato vai chegar, né? Porque aí tinha um outro processo de negociação junto com os ministérios, junto com o governo, para que de fato ela fosse executada. Então o percentual de execução era bem baixo, tanto que durante muito tempo, Cláudio, as emendas que tinham maior percentual de alocação dentre todas não eram as individuais, eram as coletivas, as estaduais, que também não eram impositivas. Somente a partir de 2015 que as emendas individuais começam, elas já vinham crescendo ao longo do tempo, mas somente a partir de 2015, 16 sobretudo, 16, 17, elas crescem bastante, sobretudo no seu percentual de pagamento. É claro que elas se tornaram impositivas. Mas, Cláudio, tem um ponto que é muito interessante. Em 2015, né, a emenda constitucional definiu que as emendas, de fato, as individuais, no caso, elas se tornariam impositivas. Mas você tinha muitas possibilidades do Executivo controlar essa execução. Então, em caso de contingenciamento de recursos, todos os recursos discricionários e as emendas se encontram aí, se houvesse contingenciamento, e como houve por conta do teto de gastos, as emendas também seriam contingenciadas na mesma proporção. Então, o Executivo foi controlando de alguma forma, a partir de 2015, essa execução. E o Legislativo sacou, né? Peraí, eu consegui aqui, mas perdi também de outro lado, porque aí, quando aprovou o teto de gastos, o Executivo foi contingenciando e contingenciava bastante as emendas e jogando uma boa parte para resto a pagar, ou seja, para executar na frente, do tipo, olha, empenhei, mas não sei quando eu vou pagar, mas está aqui, né? Então, o Legislativo, ainda mais nesse contexto em que ele foi avançando e foi entendendo que ele poderia fazer esse jogo de avançar no orçamento, ele foi aprovando outras alterações mais recentemente. Uma delas foi muito importante, que é uma outra emenda constitucional, que é a 100 de 2019. Ela tornou as emendas de bancada estadual impositivas também. Então, eles conseguiram aí ter um avanço. Então, não somente as individuais, mas também as de bancada. Também outra alteração, que essa é central,
essa é uma das maiores alterações, e isso a gente vai passar muito tempo estudando sobre esse tema, que é a Emenda Constitucional 105 de 2019, também 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, né? Então você tinha ali um contexto bastante favorável. O próprio governo Bolsonaro tem diversas falas do Bolsonaro, do Paulo Guedes e de outros representantes do governo, dizendo justamente isso. A gente vai mandar as propostas para o legislativo altera e faz o que bem entender. Então, essa Emenda Constitucional 105 de 2019, ela criou uma nova modalidade de emenda individual, que seriam as transferências especiais. Essas transferências especiais, elas, na verdade, elas alteram completamente o acesso do legislativo ao orçamento. Bem, lembrando que o teto, a partir de 2019, começou a se tornar completamente furado, né? Então, se o teto se torna furado, se o executivo vai avançando sobre o orçamento e pedindo licença para gastar mais, então as emendas elas começam a avançar mais. E veja, isso mesmo antes da pandemia, né? Você está falando. Antes da pandemia, isso 2019. Então ele começa a avançar mais ali. Então, o que é, em resumo, o que são essas transferências especiais? São as tais emendas PIX. Você tem uma transferência direta desses recursos, por exemplo, para os municípios, pode ser para o Estado, mas claro que o deputado, né, o parlamentar tem interesse em atender ali uma demanda do município, e ela não tem necessidade de estabelecer convênio. Convênio, você precisava fazer um convênio, geralmente os deputados preferiam fazer isso com a secretaria estadual, porque os municípios, uma boa parte dos municípios, não tem condição de estabelecer esses convênios, você também tinha problemas de inadimplência dos municípios, isso também era um fator restritivo, né? Isso cai com a emenda constitucional das transferências especiais, então você poderia transferir mesmo com o município estando inadimplente, e não precisava se vincular a um programa e uma ação do PPA, né, que é o Plano Plurianual. Então, todo governo, no primeiro ano, apresenta o PPA, o legislativo altera, né, porque tem os programas, ações, define as metas, são muito importantes para depois pensar a lei de diretrizes orçamentárias e também o próprio orçamento, né, define a agenda do governo. Assim, estou pensando nisso, essas são minhas ações, essas são minhas metas, minhas políticas. Então, o PPA é muito importante. Então, o que essa emenda constitucional fala? Assim, ok, o legislativo está dizendo o seguinte, ok, executivo, entendemos que você tem sua agenda, mas nós individualmente temos nossas agendas. E a transferência especial é uma possibilidade de você transferir o recurso diretamente à base, sem necessariamente se vincular a esses programas e ações. Então, com isso, você basicamente abre a porteira. E só para reforçar esse ponto, Cláudio, os parlamentares começaram de uma maneira bem tímida em relação a isso. Mas hoje, as transferências especiais ocupam 1/3 de todas as emendas individuais que são alocadas e pagas. E como elas são mais desburocratizadas, elas têm tido mais capilaridade. Quando a gente analisa a questão do território, elas alcançam muito mais realmente os municípios, porque elas também podem ser fatiadas em recursos menores. Então elas chegam mais, basicamente você só precisa do CNPJ, e aí o recurso vai direto para o município. Então elas chegam mais rapidamente ao município, e elas também acabam alcançando mais municípios. Então os prefeitos também apoiam. Então há um apoio, né, a esse tipo de transferência. Mas, por outro lado, do ponto de vista da construção de políticas públicas via agenda do executivo, que foi, né, uma agenda que com apoio popular, porque de fato passou pelas urnas, isso se enfraquece, porque são agendas individuais dos parlamentares. Então, de fato, as transferências especiais, elas, na verdade, são a grande mudança aí nos últimos anos. É claro que as emendas do relator geral, né, chamadas RP9, sempre existiu a emenda do relator, mas o relator ele só utilizava para poder fazer correções no orçamento, omissões, enfim. Então era uma porcentagem muito pequena, ela nem era um RP, ela não era definido como uma emenda específica do orçamento, enfim. Eles criam isso no LDO de 2019 também.
eles criam, ou seja, nas leis diretrizes orçamentárias, aquilo que vai definir como o orçamento vai ser pensado. Então, eles criam essa RP, chamada RP9, basicamente para criar um gasto novo dentro do orçamento. Criatividade, né? Exatamente. E daí, basicamente, essas emendas do relator, de fato, elas avançaram muito no orçamento, mas elas não eram impositivas, né? Mas realmente a gente tem 2020, 21, 22 um volume de recursos bastante elevado. E uma taxa também de execução, Cláudio, muito acima do que é esperado para uma emenda que não é impositiva. Então você tem aí 65%, 70% de pagamento durante o governo Bolsonaro, que é bastante elevado, então ela ocupa a maior parte em termos de volume de execução dos recursos, porque ela era muito mais volumosa do que as emendas individuais, só que ela não tinha transparência nenhuma, era completamente controlada pelos presidentes das casas legislativas, pelo relator geral do orçamento, então a destinação era completamente não republicana. Então o STF tem uma decisão bastante acertada, né, em 2022, dezembro de 2022, já no contexto da discussão e da aprovação da LOA para esse ano, que foi entender que as RP9 não são constitucionais, elas não seguem os princípios básicos da Constituição brasileira. Então, deixou de ter RP9, mas aquilo já estava pensado na discussão do processo orçamentário. Então, como isso já estava, né, pensado nesse contexto da discussão orçamentária, o que o Legislativo entendeu? Então, a gente vai realocar as RP9, que estavam pensadas para 2023, para outras rubricas, para outras emendas. Então, isso foi realocado para as emendas individuais, que ganharam a maior parte. Então, imagina, já era um volume muito grande as emendas do relator. Você destinou basicamente quase tudo para a emenda individual, que é de execução obrigatória, e uma outra parte para as emendas de comissão, que sempre teve uma porcentagem importante, mas também o volume não era tão alto, né? Então, isso aumentou bastante. Mas as emendas de comissão não são individuais. E não são impositivas, né? Não são individuais, não são impositivas. Então, as comissões decidem ali, geralmente os presidentes das comissões decidem. Também a distribuição entre as comissões, a gente pode até falar um pouquinho sobre isso depois, né? Porque tem também alguns aspectos bem interessantes sobre isso. Mas, voltando, e tem um outro ponto que é central, Cláudio. Ali no apagar das luzes do governo Bolsonaro, naquele contexto, basicamente ali, pós-eleição do Lula e dezembro, né, que se discutia justamente isso, né, tudo ao mesmo tempo, discutia orçamento, discutia PEC da transição, se discutia a questão da constitucionalidade ou não das emendas do relator, o Legislativo aprova a tal PEC da transição. A PEC da transição também tem alterações muito importantes, né? E dentre elas, Cláudio, você elevar a base de cálculo das emendas individuais para um limite, que era o limite de 1,2% da receita corrente líquida, isso sobe para 2% referente à LOA. Então, assim, a PEC da transição elevou, né, a quantidade de recursos que o Executivo teria acesso, justamente porque precisava dos recursos para poder garantir políticas públicas tão importantes como Bolsa Família. Então, já houve uma elevação, né? Basicamente se quebrou o teto naquele momento. E, para além disso, você subiu esse limite do volume de recursos destinados para emendas individuais. Então, isso explodiu. Então, quando a gente olha os gráficos, assim, o volume de recursos destinados a emendas individuais se tornou muito mais elevado, e aí com a lembrança de que elas são impositivas. Então, você tem um volume de recursos destinados a emendas nunca antes visto nesse país, né, para utilizar uma expressão aí bastante corrente aí do nosso da nossa discussão política, né? Então você do presidente da República, né? Ele que gosta exatamente, dessa frase. Assim, um volume bastante elevado e de execução obrigatória. Então, basicamente, o que a gente teve? A substituição dessa emenda do relator, nesse contexto da passagem do Bolsonaro para o Lula, substituição desse recurso que era pouquíssimo transparente, pouquíssimo republicano, para
né, para uma outra forma, que é via emendas individuais, que são de execução obrigatória, que ocupam a maior parte realmente do orçamento destinada às emendas. E quando a gente olha, Cláudio, enfim, a gente não fechou ainda o ano, né? A gente está ainda em novembro, início de novembro, né? E a gente sabe que o executivo executa tudo nessa reta final, porque ele vai contingenciando, vai segurando, aí quando vê que as contas vão serem fechadas, aí executa. Mas até outubro, são os dados que a gente trabalhou aí no nosso paper, basicamente 80% das emendas já tinham sido executadas, ou pagas, na verdade. Porque uma coisa é você empenhar, eu estou prometendo que vou pagar, mas o pagamento, né, o recurso chegando na ponta, né? Então, basicamente, quase tudo já tinha sido pago, inclusive uma boa parte desses recursos foram pagos, são de restos a pagar relativos às RP9 do ano passado. E que os parlamentares pressionaram muito o executivo nesse sentido, tipo, olha, tudo bem que agora elas não são constitucionais, mas tem esses recursos que já estão empenhados, né? Então você vai ter que pagar. Quer dizer, quando ela foi aprovada e empenhada, ainda não havia essa declaração de inconstitucionalidade, exatamente, né? Exatamente. Então, assim, ela já foi destinada, o recurso está lá, tem que executar de toda forma. E o que é interessante notar, Cláudio, que, de fato, o executivo ele não tem tanta margem. Então, se com a emenda do relator um presidente utilizasse ali, e o Bolsonaro não quis utilizar os recursos tradicionais do presidencialismo de coalizão, então ele delegou para o legislativo, o governo Lula, ele tradicionalmente utiliza esse recurso, mas ele não tinha tanta margem, porque as emendas eram quase todas, maior volume, já de destinação impositiva. Então, os parlamentares, em geral, vão lá e solicitam, pague minhas emendas. Quando a gente olha, Cláudio, as votações relativas às emendas constitucionais, todas essas, né, que são importantes, emendas as individuais impositivas de 2015, a de bancada estadual em 2019, a também de transferências especiais, quando a gente olha o padrão de votação, em geral, os parlamentares apoiam. São, assim, maiorias muito expressivas, né? Porque isso atende a interesses de todos os lados. Então, você não tem grandes oposições a esse posicionamento. Então, existe uma demanda de todas as partes, e quando a gente olha também a distribuição do pagamento entre os partidos, a gente não vê grandes diferenças também, né? Ao contrário do que às vezes aparece no debate assim, né, mais jornalístico, né? Parece que é para atender ali um e outro e tal, né? Mas ele atende todo mundo, porque é uma pressão generalizada, né? Claro que antes das emendas impositivas, esse processo de negociação no segundo momento acontecia, né? Sobretudo os deputados que tinham ali mais trânsito com determinados ministérios, eram do mesmo partido, ele conseguia, de alguma forma, ter mais trânsito e conseguir que sua emenda fosse executada ali mais rapidamente ou ser executada. Mas agora a coisa mudou completamente. O legislativo se empoderou muito. Isso muda muito a relação executivo-legislativo. É claro que o executivo não deixa de ter o poder de agenda, eu acho que isso é importante deixar claro, né? Não dá para dizer que a gente virou um semipresidencialismo, como também a gente ouve muitas vezes. É um exagero, né? Não dá para dizer também que o nosso presidencialismo hoje, a relação entre o executivo e o legislativo é o mesmo lá do FHC1. A coisa mudou completamente ao longo do tempo. Agora, uma coisa que você falou que me chamou muito a atenção foi essa de que no governo Bolsonaro ainda, você tinha uma execução, um grau, né, de execução dessas emendas de relator, da ordem, se não estou me enganando agora com o número, de 75%. Né? Mesmo elas não sendo impositivas. Tem alguma explicação para isso, para essa execução tão elevada, mesmo sem a impositividade desse tipo de emenda? Na verdade, os números não contam essa história, né? Mas um executivo que não tem maiorias consolidadas, né, sobretudo por meio da distribuição de cargos, são os recursos tradicionais, né, distribuir cargos de ministérios para poder
ter acesso ali privilegiado a recursos, às políticas. De fato, um executivo que não se propõe a montar governos nesses termos tem mais dificuldade, de fato, na sua relação com o legislativo. Então, ele tem outros recursos à sua disposição. Eles realmente são recursos discricionários, e dentre eles, realmente, as emendas de relator geral. Então, se você tem menos recursos, porque você não está cedendo cargos, sobra os recursos discricionários que estão à sua mão, emenda do relator geral. Então, a tendência é que ele execute mais. E isso mostra, porque também durante algum tempo, né, quando o governo Bolsonaro tentou primeiramente, né, construir a governabilidade com as bancadas temáticas, todo mundo já avisou assim, a ciência política inteira, isso não vai funcionar. E não porque funcionou. as bancadas não funcionou. As bancadas temáticas elas só funcionam para temas muito específicos que se relacionam aos seus temas lá, os tópicos principais. Então não funcionou. Depois ele fala, não tem mais político que toma lá da cá, não de cargos. Então, basicamente, começou com um governo quase que unitário, né? Você tinha pouquíssimos partidos ali participando e com peso legislativo muito pequeno. Então, ele tinha que ceder de outras formas. Então, foi cedendo ele não conseguia manter as suas propostas originais vindas do governo, elas eram completamente modificadas, a não ser que o legislativo concordasse. Em geral, concordava bastante, porque, como você bem disse, nós temos, nos últimos anos, congressos muito mais à direita, então eles estavam muito mais alinhados com o governo Bolsonaro, então, por isso que reforma da Previdência passou, mas, enfim, sofreu muitas alterações, e várias outras propostas também, por exemplo, como do auxílio emergencial, a proposta original do governo era de R$200, e passou como R$600, também o legislativo foi modificando, né? O orçamento também. Então, a gente tem várias propostas originais do governo que foram alteradas, né, no seu processo. Se a gente olhar só a porcentagem de aprovação, parece que o governo é super bem sucedido, né, a taxa de sucesso, mas realmente são propostas que são bem alteradas no seu trâmite, né, no processo de tramitação das propostas. Então, foi um executivo, nesse contexto Bolsonaro, que abriu mão de recursos que são muito importantes para se obter governabilidade e manter a sua preferência original, né? Quando se inicia o governo Lula, a gente observa que o presidencialismo de coalizão funciona e funciona muito bem. Quando todo mundo imaginava, todo mundo assim no debate, né, mais de mesa de bar, né, entendia que é só liberar recursos que vai funcionar, o Centrão foi lá e mostrou que não, né? A gente quer cargo, enfim, a gente quer ministério. Isso agora, né? Ele já vem tensionando. A ministra do Turismo, no primeiro mês ela já foi fritada, né? Não, isso agora é o que eu quero dizer vamos dizer, do governo Bolsonaro para cá, né? Exatamente, porque no governo Bolsonaro, como o Bolsonaro realmente decidiu que não cederia esses cargos para os partidos, ok, tudo bem, o que você tem para me oferecer? Emenda, a gente gasta com recursos discricionários que puder e a gente vai se entendendo dessa forma. Quando ele começou a correr risco, ele foi lá no PP, parece que não vai rolar, né? O que eu posso fazer por vocês? Me dê a Casa Civil que a gente está conversado por enquanto. E aí cedeu a Casa Civil para o PP, particularmente para o Ciro Nogueira, que tinha um trânsito, né, bastante importante ali com as duas casas, né? Então, assim, e aí ele foi, né, precificando isso ao longo do tempo, mas quando ele perde o governo, o Centrão abandona completamente, tanto que a PEC da transição já é um contexto em que o Lula já governava praticamente, né, em dezembro do ano passado, né? Então, a coalizão, o que tinha de uma coalizão mínima ali, ela se desmontou completamente, né? E agora, né, no governo Lula, o Centrão tem buscado o executivo, porque, enfim,
já tem muitas emendas, essas emendas já são impositivas. Então, o que eles podem é cobrar que elas sejam executadas mais rapidamente. O que sobra mais? Cargo. E como o executivo, né, como o governo Lula tinha, sobretudo, alguns cargos em que você não tinha filiação partidária, e aí para citar um caso da Ana Moser na parte de esportes, é mais fácil você mudar alguém que não tem filiação partidária e colocar alguém de um partido, ainda mais um partido que tem uma bancada relevante, né? Então, do ponto de vista pragmático, é mais fácil você ir cedendo, né, nessas partes. E quando tira, por exemplo, o PSB, realoca por uma outra parte para poder criar algum tipo de equilíbrio nessa coalizão. Então, de fato, era o recurso que o Bolsonaro se propôs utilizar naquele contexto, né? Sobretudo porque o Bolsonaro não é um sujeito de partido, ele não construiu sua história como um grande líder partidário, então ele não conhecia bem da lógica do funcionamento do presidencialismo de coalizão, até para manter algum alinhamento também com o discurso eleitoral, mas sabendo que precisaria avançar no orçamento, e para isso teve que fazer tetos, furos nesse teto. Claro que tem um fator conjuntural, que foi o fator pandemia, ele de fato precisava avançar no orçamento, mas depois, à medida que a pandemia foi passando, o orçamento continuou tendo seu teto furado aí, sem nenhum problema, né? E uma outra coisa que você até falou que iria comentar é essa da distribuição desses gastos nas diferentes comissões, né? As emendas de comissão, você quer falar um pouco desse ponto? Isso é importante, Cláudio. Também, inclusive, tem sido discutido agora, a discussão atual entre os parlamentares de tornar as emendas de comissão impositivas. Não sei se isso passa agora, mas certamente em um futuro bem próximo isso passará. Porque as emendas de comissão, realmente elas se ampliaram muito ao longo do tempo. De 2022 para 2023 ela deu um salto, mas quando a gente olha o percentual de execução dessas emendas, realmente ainda é bem baixo. Então, onde o governo Lula pode controlar, ele controla as emendas de comissão. E não é uma quantidade pequena. Se a gente tem uma ideia, em 2022, Cláudio, a dotação orçamentária para as emendas de comissão era em torno de 329 milhões de reais, né? Quando a gente fala milhões, né, é muito, mas quando a gente pensa no orçamento como um todo, é pouco. Então, subiu de 329 milhões em 2022 para 7,5 bi. Né? Então, nem sei quantas vezes é isso em relação aos valores do ano passado. Além disso, você tem um número de emendas muito maior. Você, né, salta de 25 emendas de comissão até o ano passado, isso salta para 164 agora esse ano. E o que é mais curioso, Cláudio, que essas emendas, elas, você tem possibilidade de distribuição delas. Então, elas vão para comissões da Câmara dos Deputados, ou a comissão mista, nas comissões mistas do Congresso, ou a comissões do Senado, né? E o maior volume ficou destinado à comissão do Senado, comissões do Senado, em 7,1 bi, quase tudo, né? 7,1 bi de 94% de todas as emendas de comissão foram destinadas a comissões do Senado, sobretudo a comissões relativas à infraestrutura, que é uma área que é bem importante para os congressistas, né? Que aí você tem, são obras mais visíveis, né? Eles podem reclamar os créditos, né? Dizer, olha, é uma obra minha e tal. Só que essas emendas, elas não têm execução obrigatória. Então, o executivo tem controlado bastante. Então, onde ele pode controlar, ele controla. Do tipo, olha, precisamos segurar. O que a gente precisa é aguardar, ver o fechamento do ano, né, fiscal, para ver se realmente isso vai se manter, né? Ou se eles vão empenhar e colocar para resto a pagar. Mas o que é curioso, Cláudio, é que essa relevância do Senado, né? Sobretudo porque o relator geral do orçamento, né, do ano passado é senador e é presidente de uma dessas comissões que está sendo bastante favorecida com emendas
de comissão. Então, isso, inclusive, para quem quiser saber mais detalhes, isso tem no paper, então, fazendo merchan. Mas o que é interessante é que esse avanço realmente das emendas de comissão já apontam, né, uma possibilidade futura, que é, de fato, o executivo, o legislativo, realizar uma nova alteração constitucional para tornar essas emendas de comissão impositivos. Então, se a gente pegar a série histórica, 2015, emendas individuais se tornaram impositivas, 2019, emendas de bancada se tornaram impositivas, ano passado teve a discussão de tornar todas as emendas impositivas, inclusive as RP9, porque isso foi no contexto da discussão da LDO, então o STF não tinha se posicionado ainda, e agora as emendas de comissão. Então, se as condições se mantiverem constantes, né, com a ideia de que o legislativo tenha avançado paulatinamente, a gente só precisa saber qual é a data da aprovação dessa alteração constitucional que tornará as emendas de comissão impositivas. E aí, novamente, nós temos aqui riscos, né, no sentido de que as emendas de comissão, novamente, visam atender interesses que a gente não tem muito claramente de quais são, né? É claro que os temas, né, específicos das comissões são super relevantes para o nosso debate de políticas públicas, né? Mas é importante também entender que são recursos do orçamento, né, que servem realmente para atender a demandas da população, né, e que sempre os fins muito particularísticos nesse sentido podem, de fato, enfraquecer as agendas mais nacionais, né, de políticas públicas. Aliás, olhando os gráficos que você traz nesse seu trabalho, chama muita atenção a explosão, né, de emendas e de gastos com emendas a partir do governo Bolsonaro, né? É interessante que elas vão despencando ano a ano, eu diria de 2013 para frente. De novo, acho que reforça um pouco aquela percepção de que o governo Dilma foi um governo mal sucedido na relação com o Congresso também, porque não conseguia manejar bem essa situação. O troco vem lá em 2015, no início do segundo governo Dilma, com as emendas impositivas. Mas o fato é que, quando você olha nos anos seguintes, aí tudo bem, tem teto de gastos no governo Temer e tudo mais, a coisa vai despencando. De repente, vem o governo Bolsonaro e plum, você tem uma explosão de gasto com emenda e, sobretudo, emenda de relator, né? O que é isso? O governo fraco? O presidente abdicou ao falar, vai para o Congresso, agora o problema não é mais meu, deixou a bola toda com o Congresso falou, bem, então chutarei a bola? É algo assim? Eu acredito que no caso da Dilma, né, basicamente pós-emenda impositiva, basicamente você tem em 2016, né? Em 2016 ela é afastada logo de início. Maio ela já está afastada, então boa parte da execução dessas emendas ela não acontece ainda nesse contexto. Enfim, o caso Dilma é bastante explicado, né? O professor Fernando Limonge precisou de 2 episódios do seu podcast para poder explicar, né, tudo que aconteceu naquele contexto. Então, quem sou eu para explicar isso em poucos minutos? Mas o fato é que realmente ter um legislativo mais reativo, né, a dificuldade de um alinhamento com um Congresso que, né, estava se tornando mais à direita. O resultado das eleições de 2014 já foi esse tipo, maior congresso mais à direita da história, né? Aí 2018, maior congresso de direita, aí 2022, né? Então, isso só tem ampliado e isso dificulta realmente para governos mais à esquerda. Aquele movimento, aquela tentativa em 2015 de trazer o Joaquim Levy para mandar uma mensagem para o mercado, né? De mais austeridade e tal, na verdade, manda sinais contraditórios, né, para a base dela, manda mensagem contraditória para os próprios parlamentares, do tipo, opa, você vai mexer nas minhas emendas que eu acabei de torná-las impositivas, como é que é isso, né? Então, você tem mensagens contraditórias. Quando a gente olha para o governo Temer, na verdade, as emendas, elas, em termos de pagamento, elas perdem, até que elas ganham espaço em termos de alocação, mas de pagamento não avança tanto, porque o governo vai controlando, né? Vai contingenciando, porque ele foi contingenciando os gastos discricionários, os gastos relativos a investimento, né? Você tem uma queda abrupta, né? Então isso acaba afetando todo mundo. Mas existe um alinhamento, né, com a ideia de que precisava se fazer, né, corte de gastos, né, ter políticas mais austeras e tal, né? Com o governo Bolsonaro, os próprios parlamentares se cansaram um pouco dessa ladainha. Então,
E aí tem um contexto da pandemia que eleva realmente os recursos à disposição do executivo, então isso estoura, né? Chegando aí, Cláudio, a quase 35% do gasto discricionário destinado a emendas, porque aí basicamente a emenda do orçamento, que é as emendas do relator geral, que basicamente ocupa esse espaço, né? Mas isso do aprovado, quando vai para o executado, isso cai realmente um pouco, porque ainda que você execute aí 65%, 70% de emenda do relator, ainda assim você controla uma parte, né? Então, o governo Bolsonaro, ele, já estou executando bastante, né? Então, é um contexto também bastante difícil. Mas quando a gente olha para as emendas individuais aprovadas e pagas, o gráfico é muito claro, um dos gráficos que a gente mostra aí. Até 2019, o governo contingenciava, porque o teto estava lá firme. Quando chega em 2020, ainda que as emendas individuais aprovadas elas caiam, porque o orçamento, né, ele não vai sendo atualizado, né? Pelo menos quando a gente pensa na RCL, né, na receita corrente líquida, né, ele não ocupa lá os 1,2 totalmente, ele vai reduzindo. Quando entra em 2020, basicamente isso é iguala. Tudo que é aprovado é pago. Tudo que é aprovado é pago. Isso salta em 2021, ele ultrapassa, inclusive, esse limite. E quando a gente analisa agora em 2023, o pago, ele basicamente já tem um dos maiores valores da série histórica, mesmo quando a gente corrige pela inflação do período. E o que está destinado é o maior valor, basicamente, da história, porque você tem até o limite de 2% da RCL. Então, de fato, esse aspecto orçamentário é muito importante, porque se aproveitou muito de uma fragilidade por N motivos, né, ali do governo Dilma, aquele contexto de 2015. Mesmo que ela decidisse pagar tudo, todas as emendas, eu acredito que, não sei se ela conseguiria reverter aquele quadro. Era tarde, né? Já, né, provavelmente. Era tarde, os parlamentares, na verdade, a questão não era acesso ao orçamento, né? A pauta não era essa naquele momento, né? Esse era um dos temas, mas não era o tema principal, né? Eles já sabiam que iam avançar sobre o orçamento, né? Mas eles também são atores racionais, eles também estão precificando, estão analisando o quadro, e o impeachment seria a melhor situação para eles, mas isso eles só vão ter mais claramente na virada de 2015 para 2016. Isso o livro do Limonge conta muito bem essa história, né? Na medida que a coalizão vai se desmantelando e aí a Dilma não consegue reverter esse quadro. Então passa menos por emendas do que realmente por outras razões. Mas o fato é que o legislativo ele vai avançando independentemente do governo. Ele avança no governo mais liberal, né? Mesmo no governo Temer, eles avançam nas emendas que são alocadas, porque é isso, uma vez que o executivo apresenta a proposta orçamentária, o legislativo ele vai alterando. Então ele vai emendando e vai dizendo assim, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí depois o executivo diz, eu controlo. Por quê? O Temer tinha realmente mais condições de controlar porque ele montou uma coalizão gigantesca e muito mais alinhada ideologicamente. Ele tinha as condições para isso, o legislativo favorecia. Aquela carta lá aos brasileiros, né, Made in Temer, né, de 2015, a ponte para o futuro, era exatamente dizendo assim, olha, eu estou mais à direita, então se vocês quiserem, essa é a minha agenda. Ali ele estava apresentando o plano de governo dele. Então, para quem quer virar presidente, não é uma má ideia, né? Exatamente. Então, ele teve mais condições políticas de contingenciar e não ter tantos problemas, ainda que quando a gente retoma a discussão do período, os parlamentares não ficaram necessariamente satisfeitos, mas era o que eles tinham naquele momento, né? Tanto que, em 2019, eles abandonam essa agenda e compram lá um liberalismo eleitoral, né? Para depois quebrar o teto e investir em cima do orçamento, já no contexto do Bolsonaro. Então, os parlamentares eles vão analisando e vão racionalizando, mas o objetivo último era ter mais acesso a recursos, e isso é bem claro.
Agora, uma coisa que você falou, você já está dando aí como favas contadas, é que em breve a gente vai ter também a impositividade das emendas de bancada, não, das emendas de comissão, né, que logo, logo elas devem chegar. Como é que você enxerga também, já que a gente está pensando um pouco em cenários prováveis, essas relações executivo-legislativo dentro desse novo contexto? Tem alguma volta? Né? Ou a gente vai ter daqui para frente executivos meio que fadados a, vamos dizer, ficar nas mãos do Congresso Nacional até em questões mais comezinhas, né? E aí fica muito mais difícil fazer avançar as agendas do Executivo, que é o que a gente verificava pelo menos até 2014, né? Em que o Executivo conseguia fazer avançar a sua agenda, se não 2014, 2010 com certeza. Até quando a gente olha ali alguns dos seus gráficos também, fica claro que a partir de 2010 você começa a ter uma certa mudança de padrões. Né? Isso volta, ou a gente, enfim, vai ter que reinventar dentro das novas regras esse presidencialismo de coalizão? Olha, sendo bem realista, se eu fosse pensar em termos, né, otimistas, eu diria que ok, pode acontecer, mas em termos bem realistas é muito difícil. É muito difícil alguém deliberadamente apresentar uma proposta de lei ou de emenda constitucional em que ele decide perder o poder. Ainda mais quando existe uma visão uniforme entre quase todos os parlamentares de que é bom ter acesso a emendas e a emendas que são impositivas. Não, e aí, até dando um dado aí da conjuntura, né? A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado vai votar um projeto de lei que torna obrigatório o pagamento dessas emendas, das emendas de comissão. E a discussão vem justamente no Senado, né? Onde está concentrada a maior parte dessas emendas, porque, na verdade, uma pequena porcentagem realmente foi paga. Então, eles entendem. Bem, então a gente pode avançar. Como eu não consigo negociar mais com o Executivo para que eles executem essas emendas como a gente conseguia lá com a emenda do relator no contexto Bolsonaro, então eu tenho que fazer isso por meio de alteração, né, da regulamentação, da lei, enfim, ou da Constituição, o que seja. Então, é muito difícil, que a gente vê sempre o movimento em direção às emendas e de avançar no sentido do orçamento no geral, né, sempre aumentando os limites e, consequentemente, isso influi no volume que eles têm acesso. Então, é muito difícil a gente imaginar um cenário em que os parlamentares votem por perder poder. O que a gente vê, na verdade, é que eles estão votando por medidas que fortalecem o poder do legislativo, sobretudo sobre o orçamento, né? Porque eles entendem que essa é uma forma deles fortalecerem seus mandatos parlamentares, e se a gente tem um pressuposto básico da ciência política, né, de que políticos eles têm um objetivo, ganhar eleições e manter suas carreiras. Então, onde que eles podem avançar? Eles podem avançar sobre o orçamento porque eles têm recursos à sua disposição, recursos que podem, de fato, fortalecer, né, a chamada conexão eleitoral, fortalecer as suas bases eleitorais e, quem sabe, até expandir. Então, o acesso a recursos. E as transferências especiais ajudam muito nesse sentido, né, porque eles podem diluir muito mais emendas e distribuir para muito mais municípios, e esses recursos chegando rapidamente, elas fazem total sentido, né, para os parlamentares, inclusive para poder criar novos vínculos, fortalecer vínculos com prefeituras, com prefeitos, enfim. Então, não consigo imaginar um contexto em que os parlamentares decidem ceder o orçamento, né, que eles já têm, para o executivo em nome de um programa de políticas públicas que foi, de fato, escolhido nas urnas, né? Agora, de fato, as emendas de comissão, isso depende, claro, né, de um entendimento. O executivo tem tentado montar uma coalizão majoritária. Não sei se eles conseguem barrar, né, a discussão e, posteriormente, quem sabe, uma votação em relação às emendas, à impositividade dessas emendas de comissão, porque simplesmente os parlamentares como um todo entendem que isso pode favorecer seus mandatos, né? Então, sendo bem realista, a conclusão é pessimista. O gênio saiu da garrafa e a gente não consegue colocá-lo de volta para dentro, né?
É verdade. Muito bem. Vitor, obrigado por essa conversa, por esse papo tão esclarecedor. Eu quero, enfim, te devolver a palavra, porque se ainda tiver algum ponto que você acha que a gente acabou não abordando, que é importante tocar, que você possa tocar nele agora, a gente sempre acaba, às vezes, deixando escapar alguma coisa, e também para fazer, claro, a sua amarração final. Por favor. Enfim, tem muitas questões que a gente poderia se debruçar mais especificamente em relação a algumas questões, mas para quem se interessar pelo tema, até recomendo que vocês sempre observem as frases dos parlamentares em relação ao orçamento e às emendas. De fato, isso é bem esclarecedor muitas vezes, né? Eles dão vários recados, né? Isso, ainda que a gente da ciência política seja bastante atraído pelos dados, e isso é bastante importante, mas esse elemento, né, do discurso é super importante para entender, de fato, por que eles se interessam tanto por emendas, né? E, Cláudio, o que é interessante é que, enfim, tem várias questões, mas uma é importante pontuar que se um terço das emendas das emendas individuais são destinadas a transferências especiais, 2/3 não são, ou seja, continuam emendas individuais destinadas a programas e ações do governo. Porque os parlamentares também entendem que quando eles destinam para ações do governo, eles também têm a garantia de que o governo federal quer que as suas ações sejam implementadas, porque depois eles precisam acompanhar se as metas programadas, planejadas foram atingidas. Então, só para citar um dado do artigo que eu publiquei junto com o Raul Bonfim e o Bruno Rubiati sobre as emendas pensadas para combater a Covid-19, em 2020, naquele contexto, ali logo inicial da pandemia, em março, o governo federal, e isso no governo Bolsonaro, eles criaram 2 ações de combate à pandemia especificamente. Eles deram um prazo para os parlamentares para modificar a destinação das emendas. O que os parlamentares pensaram? Bem, então, para ações vinculadas à saúde, o Ministério da Saúde iria executar, são ações do governo. Claramente, seriam executadas rapidamente, porque você tinha uma situação emergencial ali que demandava um grande acesso a recursos pelos estados e municípios. O que os parlamentares fizeram? Em geral, modificaram fortemente essa destinação. Isso também a gente mostra no nosso artigo publicado na Eleges. E não somente... Chega de falar, na Eleges, né? Revista de Estudos Legislativos, né? Exatamente. E não somente eles modificaram bastante a destinação dessas emendas, como também a execução foi muito rápida. O pagamento delas aconteceu rapidamente, em termos de meses, claro. Mas isso indica que os parlamentares... eles também entendem do tipo, olha, eu vou reservar uma parte para transferência especial, mas vou destinar outra parte aqui para as emendas vinculadas às ações, que eu tenho certeza de que elas serão executadas. Então, eles vão também organizando a forma como eles vão destinando essas emendas para garantir que esses recursos atingirão o seu fim. Porque, às vezes, uma transferência especial, ela tem um valor menor, ela visa atender uma demanda muito específica, mas às vezes quando você manda para uma ação que inclui grandes obras, é muito importante para o deputado ir lá e cortar fitinha junto com o governador, com o presidente da República, né? Então, grandes obras, né? Então, elas dão grande projeção. Ainda que ele tenha participado lá, sei lá, com 5%, com 10% do valor total da obra, ele vai cortar a fita igualmente e dizer, olha, essa obra foi minha, teve recurso meu. Então, assim, não é que talvez tudo... para a fita, né, inclusive. Para a fita, exatamente. Então, nem que seja só para a fita. É muito importante que a gente entender que os parlamentares eles não vão destinar tudo somente para transferência especial. Se o governo disser assim, olha, mandem para essas ações, que essas ações elas também elas vão ser executadas, né? A gente precisa, ao longo dos 4 anos, a gente precisa mostrar para a população que isso aqui vai funcionar. E aí você tem realmente direcionamento. Então, isso é muito importante, né? Destacar esses dados, porque é possível usar recursos de emenda para fins republicanos.
Não é que emenda, né? Parece sempre a discussão de que emenda o dinheiro, você tira ali 10 conto da carteira. Não é assim também. É quase como se fosse corrupção, né? A percepção pública disso, né? Isso, a emenda não é corrupção, né? Agora, claro, quando as emendas são utilizadas sem transparência, como, sobretudo como elas eram utilizadas com as RP9, as chamadas emendas do relator geral, de orçamento secreto, né? Isso, Aí, de fato, fica difícil a gente acompanhar. Às vezes, o fim último delas foi ótimo, mas a gente não tem nem como saber se foi, né? Se atingiu. Então, por isso que acho que se advoga uma maior transparência das emendas, que a gente saiba exatamente quem controla, porque é uma outra confusão que nós temos. Quem controla as transferências especiais? É o TCU, são os tribunais de contas estaduais ou municipais, onde tem municipal. Então, quem controla? Porque é uma emenda que está pensada no orçamento da União, mas ela passa a ser receita no orçamento do município. Então, e as mudanças são tão rápidas, Cláudio, que as instituições que exercem o controle dessas emendas tem pouco tempo para poder se articular nesse sentido. E uma outra discussão que você está bem por dentro, até porque orientou trabalhos nesse sentido, que é a discussão sobre a qualidade das emendas, do gasto com emendas, né? Porque é isso, né? Eu acho que os tribunais têm avançado bastante nesse sentido, de entender que não é só para o trabalho deles não é só verificar se o recurso foi alocado e foi gasto, né? Não é só verificar se está em conformidade do ponto de vista técnico, mas também em termos de prioridades, do tipo, aquelas emendas estão destinadas considerando as prioridades do orçamento, né? E eu acredito que, se por um lado o legislativo avança no sentido do orçamento, eu acredito também que, por outro lado, as instituições de controle também vão avançar cada vez mais no sentido de definir balizas, né, institucionais para que esses recursos sejam utilizados de forma mais republicana, democrática, transparente. Então, se por um lado tem a fome, por outro lado você tem um controle, né? E acredito que é isso, né? É claro que os parlamentares eles vão ansiar por recursos, mas por outro lado você tem instituições que têm se consolidado ao longo do tempo para poder tornar esse recurso aí mais vinculado a políticas que são estruturantes dos governos. Pelo menos é o que eu espero. E os próprios tribunais de contas, né? Podem ter um papel nisso, né? Exatamente. Tanto que, se a gente retomar com a lei de responsabilidade fiscal, ela foi muito importante para, inclusive, dar mais poder aos tribunais. Eles foram se fortalecendo ao longo do tempo exatamente para exercer esses controles. Porque se a gente retomar realmente o pré-LRF, o pré-controle de contas estaduais, realmente os governadores eram verdadeiros barões da federação, né, para utilizar o título do livro do Fernando Abruzzo. Então, isso muda porque você tem uma série de regulamentações, instituições de controle se tornam realmente mais presentes na vida da administração pública estadual, e aí você vai evitando que a coisa se torne uma várzea, né? Então, acredito que os tribunais têm se fortalecido quando a gente olha também o trabalho dos tribunais e CGU, etc., né, outros órgãos de controle, no sentido de exercer controles. E o próprio papel do Supremo, né? O Supremo teve um papel fundamental, né, em decidir pela inconstitucionalidade das RP9. Por mais que os parlamentares não tenham gostado dessa decisão, mas tem que se cumprir a decisão. E claro, por mais que as emendas individuais elas, né, tenham aumentado o volume e elas, de alguma forma, sejam positivas, ela é muito mais transparente do que o orçamento secreto e as RP9. Então, por mais que elas tenham mais volume, ela é isonômica, ou seja, os parlamentares recebem igualmente esses recursos. E também você consegue acompanhar a sua execução, por mais que as transferências especiais tenham limites nesse sentido. Mas eu acredito que assim, né, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Você tem questões dos dois lados e eu acredito que as instituições vão encontrando o melhor caminho, pelo menos também. Assim eu espero, né, assim, um olhar mais otimista sobre a atuação das instituições. Muito bom. Vitor, brigadíssimo de novo. Valeu pela conversa, né, pelo esclarecimento desse assunto, que às vezes é um assunto difícil, né, as pessoas
tem dificuldade de entender exatamente do que se trata, né, a questão orçamentária. Inclusive, acho que você colocou muito bem há pouco, a questão do que são essas emendas, né, que não são corrupção, são alocação de recurso público para algum destino. A gente pode dizer se é a melhor alocação possível, se é o destino mais adequado, mas, enfim, não é pura e simplesmente enfiar o dinheiro no bolso, né? É tentar transformar esse dinheiro em algum tipo de política pública. Podemos discutir se é uma política pública mais estruturada, dentro de grandes diretrizes, ou às vezes é aquela coisa muito esparsa ali, né? Muito avulsa que é feita no gasto público. Mas, enfim, os representantes também são eleitos para demandar em função daquilo que os seus eleitores locais querem, né? Daquilo que gente que vota neles e que mora em certos lugares demanda. Então, é preciso levar em conta que isso é parte da democracia também, né? Acho que isso é fundamental. Bem, perfeito. E sobretudo no contexto de tantas desigualdades regionais, né? É importante realmente considerar essas demandas também particulares, são importantes, mas claro, sempre fazendo os contrapontos. Mas agradeço demais, Cláudio, aqui o convite, oportunidade de novamente conversar com você aqui no podcast. E, enfim, fico sempre à disposição aqui, sempre quando você demandar para falar de orçamento e de outras coisas mais sobre a política nacional e estadual aqui no Brasil. Tá ótimo. Obrigado, Vitor. Bem, com essas últimas palavras do Vitor, eu também caminho aqui para o encerramento desse episódio do Fora da Política Não Há Salvação. Quero, além de, já como fiz aqui, agradecer a ele, agradecer a todas e a todos que têm acompanhado o trabalho aqui do canal, seja no YouTube, seja no podcast, que está disponível em mais de 20 plataformas de áudio. E quero também agradecer a todos e a todos que têm contribuído aqui com o projeto do canal por meio de algum tipo de apoio. Pode ser o botãozinho do Valeu Demais ali no canal do YouTube, que permite uma contribuição ali pontual, é aquele botão do coraçãozinho do YouTube que fica abaixo do vídeo. Pode ser também por meio da contribuição continuada no Clube dos Canais, se inscrevendo no canal e assim podendo fazer essa contribuição continuada. Pode ser fazendo uma assinatura simbólica por intermédio do site de financiamento coletivo benfeitoria.com, né? Lá no endereço benfeitoria.com/apoio Fora da Política Não Há Salvação, ou ainda, para quem até optar por esse caminho, fazer um Pix aqui para o canal, usando a chave Pix do Fora da Política Não Há Salvação. Não é emenda Pix, para ficar bem claro aqui do que a gente está falando, é a chave Pix do canal, que é contato@foradapolítica-não-há-salvação.info, que é também esse e-mail, contato@foradapolítica-não-há-salvação.info, um e-mail de contato para quem quiser mandar aí alguma mensagem, mandar algum recado. Bem, então, de tudo isso, eu reitero aqui meu agradecimento ao Vitor, me despeço dele, me despeço de todos e todos que nos acompanham. Até a próxima.
Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.